Dia. A Santa Casa de Araçatuba completa hoje, nesta sexta-feira, dia 20 de março, 99 anos de história. Uma instituição que marca a história da saúde em Araçatuba e toda a região. Ao longo de quase um século, milhares de pessoas passaram pelo hospital em momentos decisivos da vida. Para falar sobre essa trajetória, os desafios atuais e os planos para o futuro, a gente conversa agora com o provedor da Santa Casa, Dr. Everton Santos. Dr. Everton, muito bom dia, muito obrigada por estar aqui, é uma honra recebê-lo hoje. Muito bom dia, é um prazer também por parte nossa, da Santa Casa de Araçatuba, estar aqui no seu programa, Suelen, e falar contigo, ou acompanhar aqui junto com a audiência. Na prática, para a gente começar, Dr. Everton, o que significa chegar aos 99 anos com uma instituição desse porte? Acredito que a palavra seja resiliência. Resiliência porque ao longo dos anos foram vários desafios que se impuseram e exigiram por parte de todos aqueles que cooperavam com o sucesso da Santa Casa a compreensão dessas dificuldades e buscar soluções. Eu acho que foram necessários muitos sacrifícios. Isso por parte da sua população, por parte dos seus diretores, de médicos. Muita gente trabalhou a duras penas para que hoje nós tivéssemos esse grande hospital. A Santa Casa nasceu em 1927 com foco no atendimento gratuito. O que dessa essência ainda permanece hoje? Absolutamente tudo. Por que eu digo isso? A Santa Casa surge num momento de grande vulnerabilidade social. Se você pensar que na década de 30 é que nós vamos consolidar as leis do trabalho, que nós vamos falar sobre direitos sociais, de voto, de emancipação política, de quase tudo, né? Nós estamos falando de um momento de transição logo depois do pós-guerra, da Primeira Guerra Mundial. Então a Santa Casa surge como um farol no meio desse momento de crise, para dizer que a despeito de tanta dureza, de tanta luta, existe um lugar de segurança, um lugar de paz, que é para tratar aquele que está vulnerável, aquele que não tem onde, assim como Cristo dizia, né, onde inclinar a cabeça, não vestir o nu, de alimentar o faminto, de cuidar do pobre. Então a Santa Casa era isso. Em um certo momento tinha aquela ideia de que era um lugar para indigente. Aqui quem tem médico vai aqui, o fulano de tal vai lá, mas e quem não tem ninguém? Quem cuida de quem não tem de quem, onde um espaço, pedir ajuda? Cuidar, né? Santa Casa surge para isso, aquele barracão. Então tem até uma certa política higienista dentro desse contexto de alguns, e alguém fala, não é higienista, eu preciso dar um apoio, eu preciso cuidar. Então essa comunidade portuguesa, quando ela se reúne, ela fala, não, alguém precisa fazer alguma coisa por essas pessoas que estão desvalidas. O Jonathan Alves vai colocar pra gente, quem está acompanhando pelo Facebook e pelo YouTube, a entrevista com o Dr. Everton Santos, provedor da Santa Casa de Araçatuba, que a Santa Casa está comemorando hoje 99 anos. O Jonathan vai colocar na tela pra gente fotos da Santa Casa, tem fotos até da construção do prédio atual, porque, na verdade, esse prédio maior, ele é mais novo, né, Dr. Everton? A Santa Casa, na verdade, ela sempre esteve em obras, né? Então, iniciou com o primeiro prédio, aquele menorzinho do lado da capela, e aí ao longo dos anos Aquele prédio, desculpa te interromper, é o original? É o inicial, o primeiro deles. Mas ele não foi demolido e construído de novo, aquele lá é o de 1927 é o mesmo. É o mesmo. É uma obra de quase 100 anos ali. Exatamente, está lá firme e forte, vai durar mais uns 300, 400 anos. O que é atendido ali hoje em dia? O que é feito ali? A maternidade, né? Hoje a gente usa diversos serviços, mas com foco principalmente na endoscopia, tem alguns exames que são feitos ali, e é um espaço que nós vamos alocar, se tudo der certo, isso aqui é uma informação quente, os novos leitos de UTI que a gente quer colocar ali. Tem uma área ali, nós vamos adaptar ela. Então a gente tem 10 leitos de UTI que nós queremos colocar no hospital para funcionar, e temos ainda mais 8 leitos de uma unidade de cuidados intermediários para desafogar essa região. Então assim, naquele primeiro andar, num determinado lado desse prédio aí, tem espaço para a gente colocar essa unidade que inicialmente é para ficar nesse lugar, só que nós temos plano depois de reajustar aí. Doutor Everton, eu estava aqui seguindo cronologicamente a entrevista, falando lá do passado, o Jonathan está aqui exibindo as fotos, a gente falando desse primeiro prédio, então já veio uma informação
exclusiva, é isso. Que a Santa Casa, eu ia chegar nessa parte da expansão daqui a pouquinho. Então eu quero saber mais sobre essa questão dos novos leitos, mas eu vou fazer um rápido intervalo agora, porque são 7h30, 7h30 em ponto. E nós estamos recebendo aqui o Dr. Everton Santos, provedor da Santa Casa, e daqui a pouco a gente continua essa entrevista, que eu quero saber mais detalhes aí dessa expansão, tá bom? Sim, então sim. você que tá ouvindo a gente, fica por aqui, que é uma pausa rapidinha, e o Jornal da Manhã Araçatuba na Jovem Pan volta rapidinho. Não saia daí. Jornal da Manhã, Araçatuba. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431. Nelore Corretora de Seguros, em Araçatuba, Alto Alegre, Piacatu, Santópolis do Aguapeí e região, porque segurança é viver por inteiro. A informação que você precisa, quando e onde quiser. Tudo sobre Araçatuba e região na palma da sua mão. Seja bem-vindo ao mundo das notícias do jornal O Liberal. Receba no WhatsApp um jornal completo. Política, entretenimento, esporte, lazer e muito mais. Ligue 18 2103 5050 e se cadastre. Jornal O Liberal, onde informação verdadeira é tudo. Aquatuba, peça Aquatuba. Atenção, Araçatuba! Parte da sua água depende de um só lugar, o Córrego Machadinho. E ele precisa de ajuda. Por isso nasceu o projeto Água Viva da Aquatuba. Estamos restaurando e protegendo as nascentes da cidade, revertendo 1% do faturamento mensal para a causa. Sua atitude faz a diferença. Junte-se a nós, a corrente do bem. Beba Aquatuba e salve o Machadinho. Aquatuba, peça Aquatuba. Esta é a Jovem Pan. Number 1. Zum, 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 tô navegando. Com Netplay a internet tá voando. Com qualidade 100% é demais. Com estabilidade outra já não quero mais. Olha que zum, 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 eu tô voando. Sem travar, sem cair, tô navegando. Velocidade, plano que me satisfaz. Aqui é fibra pura, telefonia e muito mais. Pra sua empresa, você vai ter a melhor internet e suporte vai ter. E pra você, você vai ter alegria pra navegar com a Netplay, vai ter. Entre em contato com o nosso WhatsApp 3621-5152. Netplay, a queridinha da cidade. Quando o assunto é saúde, confiança faz toda a diferença. Há 27 anos, o Laboratório Exame cuida com precisão, oferecendo tecnologia e atendimento humanizado. Atende mais de 22 convênios, possui estacionamento próprio e área Kids, além de realizar coletas em domicílio. O Laboratório Exame é completo, como você precisa. Acesse examearacatuba.com.br. Rua Floriano Peixoto, 817. Laboratório Exame, seu novo laboratório de análises clínicas. Eleve o nível da sua empresa com uma contabilidade consultiva. A Master Prime transforma a contabilidade tradicional em estratégia para o sucesso da sua organização. Tem planejamento para reduzir a carga tributária, consultoria financeira para entender melhor seus custos operacionais e aumentar a sua margem de lucro, e gestão empresarial para melhorar a competitividade e impulsionar o seu crescimento. Telefone WhatsApp 18 981 620495. Master Prime, a contabilidade consultiva que muda o futuro do seu negócio. 104,3 FM Araçatuba. A Malibu Exclusive é a escolha certa para quem procura uma academia completa. Tem musculação, natação, hidroginástica, dança, spinning e muito mais, com equipamentos de última geração e atendimento diferenciado. Malibu Exclusive, o resultado que você busca tá aqui. Vem treinar na Malibu, Avenida José Ferreira Batista, 2008, do lado do Aqui Tem. Malibu Exclusive, única e diferente.
Unisalesiano, experiência reconhecida, resultados comprovados. No Unisalesiano Araçatuba, você encontra mais do que ensino de qualidade. Encontra propósito, estrutura de ponta e professores que inspiram. São 21 cursos de graduação pensados para formar profissionais completos e preparados para o mercado. Medicina entre as 6 melhores do Brasil. Psicologia e medicina veterinária em primeiro lugar no estado de São Paulo, com nota máxima no MEC. Unisalesiano, multiplicando sonhos. Você está ouvindo Jornal da Manhã, Araçatuba. Agora são 7h36. Nós estamos de volta. Você está na Jovem Pan Araçatuba 104.3. Jovem Pan, a rádio número 1 do Brasil. Jornalismo independente. Este é o Jornal da Manhã Araçatuba e eu sou a Suelen Giron. Um bom dia a todos. Eu sou o Jonathan Alves e reforço que vocês podem ter acesso ao programa pelo 104.3 do seu rádio, pelo site lr1.com.br ou mesmo pelo aplicativo LR1 e também pela página no Facebook ou canal no YouTube, Suelen Giron. Suelen Giron. Jonathan, vou mandar os abraços hoje rapidamente, porque nós estamos recebendo aqui o provedor da Santa Casa de Araçatuba, Dr. Everton Santos, e tem muitas perguntas para fazer para ele ainda, mas antes de eu começar os abraços, eu quero que você comece hoje pra gente não correr o risco de esquecer, Jonathan. Sim, então um abraço à minha digníssima esposa, Duda Gomes. Hoje completamos 3 meses de casado, dia 20. Então um abraço, minha vida. Te amo, viu? Beijo. Excelente manhã pra nós aí. Excelente dia também, né, pra gente. Beijo, minha vida. Exatamente. Jonathan, princesa. De solteiro a pai de família, foi de 0 a 100 segundos, né, Jonathan? Você que tá aí se sentindo sozinho, tem esperança de que a hora que a pessoa certa chega, as coisas acontecem bem rapidamente, viu? Sim. Abre para mim, por gentileza, o Facebook. Eu quero inicialmente mandar mensagem para os nossos ouvintes que trabalham na Santa Casa, porque hoje nós estamos recebendo o Dr. Everton. Sei que nossa audiência de funcionários, colaboradores, prestadores de serviços está maior, tem mais gente acompanhando, mas diariamente a gente sabe que tem muitos funcionários da Santa Casa que nos acompanham. É o pessoal do setor de imagens, é o pessoal da enfermagem, pessoal da recepção, pessoal da portaria. Eu sei porque eu mando abraço e depois eles ficam internamente. Você, a Suelen lá da Jovem Pan mandou um abraço pra você, que eu ouvi. Isso acontece com frequência, viu? E quero mandar um abraço para minha amiga querida que trabalha lá também, a Patrícia Russo, que é enfermeira e está aqui todos os dias também, enquanto ela leva o filho dela para a escola. O Henrique, nosso ouvinte de apenas 4 anos de idade. Um beijo, Henrique, um beijo, Patrícia. Quero mandar um beijo também para o Luca Ábido, que é outro fã mirim, tem apenas 8 anos, ouvinte mirim, está sempre ouvindo a gente quando vai para a escola. Você que é pai, mãe, quando você ouve a Jovem Pan levando seu filho para a escola, manda uma mensagem para mim depois no Facebook, no YouTube, ou mesmo lá no meu Instagram, porque eu mando um abraço pro seu filho também, faço questão. Aqui é um jornal para todas as idades, dos 4 aos 100 anos, a nossa audiência é qualificada e diversificada. A Acarajé da Linda, muito bom dia, desejando aqui um fim de semana incrível para todos nós, um cheiro. Ela que é baiana, linda, maravilhosa, experimentei o acarajé dela no sábado e é uma delícia. Magali Ferreira Pinto, bom dia. Valeudir Pugina, Madalena Celone, Vitor Stabile, Silvinha Grupo da Clínica Casa de Fisioterapia mandou um coração verde ali. Sabe por quê, né, Jonathan? Palmeirense roxa. Silvinha Grupo é daquelas que, olha, eu vou te falar, viu? Ivone Vieira da Central de Costura, muito bom dia também. Marcos Zoada da AEAN, Associação de Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste Paulista, escreveu: mande um abraço ao Everton. Está transmitido esse abraço, viu? Ivone Vieira da Central de Costura falou: já fiz minha encomenda do acarajé da Linda. Você vai amar, tenho certeza. Hugo Fabiano, bom dia. Rodrigo Treco, Marcos Antônio Ramos Zico, Reginaldo Cruz do Atende Fácil, Ederson Rigon, CEO da Master Prime Contabilidade, Luci Ferreira Galego também está aqui, e a Madalena Celone também dando bom dia para o Dr. Everton. Diego Pereira escreveu: sextou, ele que é motorista da saúde, ele é da prefeitura, mas acompanha
diretamente também a saúde aqui em toda a região. Às vezes o Diego nos acompanha lá de Rio Preto, de Barretos, de São Paulo. Não importa onde ele esteja levando paciente, ele está ligado aqui por meio do Facebook ou do YouTube, acompanhando o Jornal da Manhã Araçatuba. Vera Lúcia da Silva também mandando bom dia. Coronel Marcos Rogério Lemes dando bom dia também, desejando um abençoado dia pra gente, pros ouvintes. E teve uma solenidade essa semana lá no CPI 10, uma homenagem aos policiais também. Foi muito bonito, tem que prestigiar mesmo, a gente tem que reconhecer, porque o trabalho da polícia não é um trabalho nada fácil, não é valorizado muitas vezes, não é reconhecido, e eu sempre digo isso. Quando o bicho pega, o que a gente faz? A gente liga 190. Então, parabéns aí a todos os policiais que foram homenageados essa semana. Luiz Nogueira também mandando mensagem, escreveu: parabéns, Dr. Everton, pela forma como tem conduzido o seu trabalho. Então, vamos continuar a entrevista aqui. Tem mais uma mensagem do Kelson Oliveira desejando bom dia. O Fabrício Castilho, do Centro de Tradições Culturais também. Camila Ábido, consultora de imagem maravilhosa. Ney Ferracioli, da Associação Comercial, também enviando a sua mensagem pra gente. Agora são 7h41 e a gente vai continuar a entrevista aqui com o Dr. Everton Santos, provedor da Santa Casa de Araçatuba. Dr. Everton, na hora que a gente saiu para o intervalo, a gente estava falando lá do passado, do primeiro prédio que foi construído em 1927, que ainda existe, o que está sendo feito lá, como que ele é usado hoje em dia. Você estava me falando aqui dessas expansões. Então agora não vai dar para fazer uma entrevista em ordem cronológica, porque a gente quer saber mais sobre isso. Na verdade, não tem como negar que a região precisa de mais suporte. Uma coisa que às vezes as pessoas não tem informação sobre isso, porque é uma questão mais técnica, é que nós tínhamos um vínculo, digamos, administrativo com São José do Rio Preto. Nós integrávamos o que era chamado de RAS 12. E há alguns meses isso acabou. Nós fizemos uma separação de Rio Preto e criamos uma região de saúde nova. E essa é a RAS 19. Então, digamos que todos os problemas da nossa região, eles precisam ser resolvidos pela nossa região. Isso significa que aquela história de eu preciso ir para Promissão, eu preciso ir para Rio Preto, eu preciso ir para São Paulo, tecnicamente não está correta. Mas a gente ainda não tem toda essa estrutura. A Santa Casa, ciente da necessidade de contribuir dessa forma, se aproximou do DRS e muitos projetos estão sendo discutidos e alguns deles, inclusive, já foram aprovados. Então, aquele plano de trabalho de que eu falei recentemente com a imprensa, é um plano de trabalho para aplicar 50 milhões, a gente vai produzir e vai receber isso fora do teto, e normalmente tem um teto para receber, e isso é bom, porque com mais receita a gente pode entregar melhores resultados. Um dos resultados que nós estamos comprometidos, e já existe um projeto em andamento na arquitetura e engenharia da Santa Casa, é o da ampliação dos nossos leitos de UTI, e são UTIs para adulto. Nós queremos colocar 10 leitos de UTI e 8 leitos de UCI. O que é UCI? Cuidados intermediários. É aquele paciente que melhorou o suficiente para sair da UTI, mas não está suficientemente bem para ir para um leito de enfermaria, um leito clínico. Então ele fica onde? Numa unidade de cuidados intermediários. Hoje essa unidade não existe. Não existe. Doutor, então, para a gente recapitular esse assunto de UTI, no ano passado foram criados novos leitos de UTI neonatal e pediátrica, certo? É uma unidade emergencial para doenças respiratórias, né, das crianças, e ela era mista, digamos assim. Então a gente estruturou para que ficassem 10 leitos exclusivos para isso. E antes já tinham quantos? Nós tínhamos 20 leitos distribuídos da seguinte forma: 17 leitos neonatais e 3 pediátricos. E agora tem essa ampliação para os respiratórios. Isso, aí a gente conseguiu organizar. Como respiratório sempre tem. Então, já para começar esse período, inclusive, crítico, respiratório começa o outono. O que nós acabamos fazendo? O que era para ser emergencial acabou se prolongando no decurso do tempo porque tem necessidade. Para 1 milhão de habitantes, a única instituição que tem leito neonatal e pediátrico é a Santa Casa de Araçatuba. A única. Nos 40 municípios, só a Santa Casa tem. Então, eram só esses 20 leitos e agora a gente tem mais 10 leitos. Então, como é que a gente dividiu? Aí, divide por tipo, né? 10 para criança, pediátrico, mais 20 neonatais, e aí a gente vai conseguindo tocar. Doutor Everton, e agora dos adultos, quantos leitos tem hoje? São 40 leitos, eles são distribuídos de UTI
coronária, que é 10, e mais 30 leitos de UTI adulto, que estão sempre lotados. Sempre. E além desses leitos, existem pacientes que às vezes a gente acabou de abordá-lo na urgência e emergência, ele está no pronto-socorro aguardando vaga para ir para UTI. E então, às vezes tem que ir para outra cidade porque está sempre cheio. Esse é um problema que eu aproveito. Nossa, como que foi oportuno você pontuar isso? Uma conscientização que precisa para a nossa população é entender que a Santa Casa opera em rede. O que isso significa? Que se a vaga não tem aqui e ela surge em um outro hospital próximo, a gente precisa que esse paciente seja transferido. E não raramente a gente enfrenta problemas sociais, que a gente precisa encontrar um jeito de resolver. Quais são os problemas sociais? Surge a vaga na Santa Casa de Penápolis, por exemplo. Surge a vaga em Ilha Solteira. E aí a gente, olha, conseguimos aqui, surgiu a vaga. O senhor vai acompanhar o seu familiar? Pergunta para o familiar do paciente. O familiar do paciente fala, não, eu não conheço lá eu não sei como é que eu vou me instalar, não tem lugar para eu dormir, não tem. E aí o familiar do paciente se recusa a permitir que esse paciente seja transferido. E isso vira um imbróglio jurídico, porque para conseguir o manejo dessa situação, envolve o Poder Judiciário, envolve comunicar ao Ministério Público. Então a gente precisa que as pessoas também entendam que o paciente grave, quando ele melhora, ele precisa ir para um outro lugar e que esse lugar precisa ser ocupado por um outro paciente grave que está aguardando. Antes de ontem nós estávamos com os 40 leitos ocupados e ainda tinha no pronto-socorro 9 pacientes aguardando leito de UTI. Isso é inadmissível. A rede está extremamente pressionada. É por isso que nós estamos querendo contribuir, abrindo mais leitos de UTI, mas a gente precisa também, não é só a Santa Casa aumentar. Se tem leito ocioso na região e os hospitais estão disponibilizando, esses pacientes que as famílias estão se recusando a retirá-los da Santa Casa, elas precisam alocá-los. E aí a prefeitura disponibiliza a ambulância para transportar, a Santa Casa coloca equipe médica para poder acompanhar. Então você vê que a assistência social está à disposição 24 horas. Deixa eu ver se eu entendi, doutor. Então é assim, por exemplo, a pessoa está lá, está num leito de UTI, só que ela está melhor, ela está com um quadro estável. Sim. E ali chega um paciente que precisa de uma vaga imediatamente, que ela não suportaria, por exemplo, o deslocamento. Exato. E aí vocês fazem esse remanejamento. O paciente que tem condições de deslocar, esse a gente coloca para transferir, e esse que não tem condições de sair dali, que está usando drogas vasoativas, aquela coisa, a gente permanece, dá prioridade para ele. É uma questão de você identificar o que é necessário e fazer o que precisa ser feito. Para salvar uma vida. Para salvar uma vida. E nós estamos tendo muita dificuldade porque alguns familiares se recusam a permitir que os seus pacientes, seus familiares internados, sejam transferidos para a região. Isso é bastante complicado. Isso é muito complicado, nós estamos discutindo nos lugares competentes, porque a gente entende o medo da família, a gente entende a preocupação, porque imagina se fosse o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho. Precisando dessa vaga. Precisando dessa vaga. É o que a gente fala muito aqui sobre doação de órgãos. Quando a Roselana a Roselana é assessora de comunicação da Santa Casa, está aqui com a gente, um beijo para ela. Quando ela envia os comunicados de que houve doação de órgãos, a gente reforça muito isso aqui. Muita gente ainda tem medo, até alguém da família precisar da doação. Exatamente. Aí a pessoa é favorável à doação de órgãos, né? Exatamente. A gente, infelizmente, só pensa no outro quando a gente está ali passando por aquela situação difícil. E aí você está falando dessas possibilidades de expansão e a gente precisa falar do passivo acima de 250 milhões. Você assumiu o ano passado a provedoria da Santa Casa, se tornou provedor o ano passado, num cenário que era bastante complicado, né? Bastante complicado é um eufemismo, né? Realmente a situação era bem complexa. Ainda não nego isso. Nós tínhamos uma recuperação judicial, um processo com mais de 100 milhões, débitos bancários, dívida bancária de 120, 130 milhões, e a gente precisava resolver. E o plano de recuperação foi aprovado, foi homologado, e após a sua homologação ainda existem outras discussões jurídicas relacionadas a esse plano, só que independentemente disso nós já estamos nos organizando para cumpri-lo. No período de 12 meses, a gente tem que pagar os créditos trabalhistas e depois dos 12 meses tem um cronograma para ser cumprido no processo.
Então as coisas estão sendo resolvidas. Eu lembro quando você veio aqui, acho que se não me engano foi em junho do ano passado que você assumiu. Foi junho mais ou menos, né? Foi. Você falou isso, que você quer pegar queria olhar para essas dívidas, essas contas e fazer uma organização. Então isso está acontecendo, Tá acontecendo. E o que não pode deixar de ocorrer, porque o provedor da Santa Casa, embora o nome chame-se provedor, a gente não provê os recursos por nossas próprias expensas. Ele é o resultado operacional da própria entidade trabalhando, a entidade realiza procedimento e recebe por eles, mas ele também é o resultado do esforço coletivo das nossas autoridades constituídas. Então nós precisamos do apoio dos vereadores, dos deputados, senador, do prefeitos da região, precisamos do secretário de Estado, nós precisamos do governo do Estado. Então assim, esse é um pacto coletivo pela vida. E os prefeitos da região têm colaborado, Everton? A grande questão já existe um valor que é alocado, que a gente chama de PPI, pelos prefeitos de toda a região. Só que além disso, a gente sabe que muitos municípios têm emendas impositivas. Exato, por isso que eu estou perguntando. Os políticos nem sempre acontece. Dos 40 municípios, foram pouquíssimos os municípios que mandaram valores de emenda impositiva. A gente sabe que nos seus municípios de origem, esses parlamentares também têm demandas de saúde. Mas a gente tem que lembrar que todos eles, quando a coisa apertar feio mesmo, eles vão precisar da Santa Casa de Araçatuba. É igual eu acabei de falar da Polícia Militar. A hora que a coisa aperta, liga no 90. A hora que a coisa aperta, quer um leito na Santa Casa a todo custo. Exato. É assim que funciona, né? E com essa retomada de buscar resolver esses problemas, tirar a Santa Casa do buraco que ela foi colocada, até por uma questão também política, enfim, e de recursos, um exemplo muito bom é a retomada das cirurgias ortopédicas, que não estava sendo realizado já há algum tempo. O que isso representa na prática, inclusive para quem estava esperando há anos? Tem duas coisas, é um jogo de ganha-ganha. Ganha o paciente, ganha a Santa Casa. Se a Santa Casa produz, ela recebe por essa produção. E o resultado do valor que recebe é reinvestido na melhora do atendimento. Então ela precisa produzir. A gente tem que continuar operando, aumentar. Olha, hoje a gente faz por dia 30 procedimentos. São quantos pacientes cirurgiados? Dá para dobrar? Dá para fazer 60 cirurgias dia? Dá para fazer 80? Dá para fazer 100? É isso que a gente quer. Aumentar a produtividade. Isso é bom para o paciente? Com toda certeza. Por quê? Porque muitos casos se agravam pelo prolongamento desse paciente na fila de espera da cirurgia. Às vezes era só um problema, e aí quando ele vai fazer a cirurgia, além daquele problema, se agregou mais 2 ou 3 problemas. Então assim, as filas estão diminuindo, mas ainda são grandes. Por quê? Primeiro, porque conforme a gente aumenta a capacidade de fazer diagnósticos, de fazer consultas no ambulatório, aumenta a quantidade de laudos emitidos para a cirurgia. Além disso, a equipe ela tem um limite físico que a gente precisa lidar. Então esse manejo está sendo feito. Há cirurgias não só ortopédicas, cirurgias cardíacas, cardiovasculares, cirurgias ortopédicas, cirurgias vasculares, neurocirurgias, isso tudo é o que a gente quer colocar em andamento. A necessidade de lei de UTI está aí, porque não dá para operar muitos casos, porque o paciente precisa dessa UTI. Se ele não tiver UTI, após a cirurgia, não tem... A gente pode vir a óbito, evoluir a óbito. Não tem como fazer a cirurgia, né? E aí, num cenário em que eu tenho os 40 leitos de UTI ocupados, não, os 70, né? A UTI neonatal também não tem leito ocioso. Os 40 ocupados, mais pacientes no pronto-socorro aguardando. Como é que você faz cirurgias eletivas se não tiver uma logística extraordinária? Eu vou dizer para vocês que é uma operação de guerra. Fazer cirurgias eletivas em um hospital que tradicionalmente é de urgência é uma grande responsabilidade. Everton, hoje a Santa Casa tem problemas de falta de materiais básicos ou isso também já está resolvido? Não, pela graça de Deus, nós temos um bom abastecimento. Isso é resultado também de um esforço da... O ano passado, de 2024 para 2025, foi o repasse do 12º da Câmara Municipal para a Prefeitura, e a Prefeitura destinar isso para a Santa Casa, foram 5.600.000, ajudou muito no abastecimento do hospital, porque esse valor foi aplicado em materiais, medicamentos e outros insumos hospitalares. Recentemente, nós tínhamos a expectativa, né, do repasse no final do ano passado, acabou que aprovou o plano de repasse do 12º para a Prefeitura, a Câmara mandou para a Prefeitura o 12º, né, aquele restante que sobrou do orçamento. A Prefeitura Municipal decidiu alocar desse valor 2 milhões na Santa Casa de Araçatuba, e esses 2 milhões também serão para materiais e medicamentos. Então, tem essa questão
E tem também que nós acompanhamos diariamente, né, fazemos boas cotações, a gente tem feito um bom planejamento, organizamos assim uma ata de preço. Olha, vamos comprar desse fornecedor, o que der melhor resultado, durante 6 meses vai ser só você. Então o preço é muito competitivo. Então a gente tem sido agressivo nessa questão comercial também. Isso já está dando uma diferença no montante total? Já, sensivelmente. A gente percebe que isso tem ocorrido. E também é uma questão de linguagem. A gente precisa discutir, porque às vezes não é só preço. É preço, mas também é prazo. Né? E se a gente vai trabalhar como empresa, a gente tem que agir como uma empresa. A empresa negocia. Everton, qual é a prioridade hoje? São muitas, eu sei, mas hoje, se eu tivesse que elencar uma. A prioridade, eu quero finalizar o CTO. Eu quero que o CTO esteja pujante. CTO, para quem está ouvindo a gente. Centro de Tratamento Oncológico, é onde a gente faz assistência para os pacientes de câncer. Então ali a gente tem uma obra que dos atuais 840 metros quadrados vai ser ampliado para 1.900 metros quadrados. E um pouco mais, quase 2.000 metros quadrados. Não só fisicamente a estrutura vai melhorar, mas a nossa capacidade de atendimento. Porque vai ampliar os pontos de atendimento. Então, isso é importante porque eu sei que o paciente de câncer ele é termodependente, prazo para ele importa. Então, a gente quer rapidamente finalizar essa obra para conseguir atender melhor o paciente. Já estamos atendendo, e isso não é nenhum problema, mas a gente quer ampliar, a gente quer melhorar. Então, o CTO para mim é uma prioridade número 1. A segunda prioridade é terminar a reforma do que hoje é as instalações da obstetrícia, ginecologia e obstetrícia. Então a gente tem um espaço que está sendo reformado, que já tem um recurso que já está há algum tempo aguardando para ser aplicado nisso, e nós decidimos colocar isso para rodar. Precisa ser feito. Né? Isso aí é a segunda prioridade. A terceira, sem dúvida nenhuma, é nós finalizarmos essa questão dos leitos de UTI. Porque com os leitos de UTI, a gente consegue impulsionar o resultado cirúrgico do hospital e atender a sua vocação, que é ser um hospital de urgência. Everton, o apoio da ZAT Saúde do Luiz Salesiano também está sendo fundamental nessa ampliação da Santa Casa, né? O ingresso da Faculdade de Medicina no município de Araçatuba já foi um salto de qualidade muito grande. Eu digo que o Salesiano, ao manter o curso de Medicina, ele tem uma contribuição para a saúde pública inigualável. Por quê? Porque há investimentos que são aplicados diretamente na transformação do sistema e na vida do paciente. Hoje, a ZAT Saúde, que é uma instituição que atua na atenção básica, é uma. Mas o Unisalesiano, enquanto instituição, curso de medicina, a gente tem lá os 10% que são aplicados do Mais Médico. Então, toda a mensalidade dos alunos, eles pegam 10% e mandam para a saúde pública. O que é esse para a saúde pública? A gente tem um pacto, a Santa Casa e a Prefeitura. A Prefeitura fica com uma parte, às vezes 40%, e nós 60%. Em outros momentos foi 50-50. Então, assim, nos próximos anos vai ser 40 municípios de Araçatuba, 60 Santa Casa de Araçatuba. Então, esse valor vai ser aplicado no quê? Investimentos em estrutura, materiais médicos, equipamentos de última geração que a gente puder investir. Então, assim, o objetivo é esse. Everton, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Então, olhando aí para os 100 anos, em uma palavra, o que você diria do que vem por aí? Uma palavra é difícil. Uma frase. Eu digo elas estão cheias de esperança e de sonhos. E a despeito de qualquer coisa, com força, beleza e sabedoria, nós estamos caminhando firmemente rumo ao centenário. Mais uma vez, muito obrigada. A Santa Casa está fazendo hoje 99 anos e o provedor, Dr. Everton, preciso falar aqui, vai fazer aniversário domingo, então parabéns antecipadamente para você também, pelo aniversário e pelo trabalho que você vem realizando. Muito obrigado, Suelen Giron e Jonathan. E que você volte em breve com ainda mais novidades, porque sempre tem, né? Sempre o Jornal da Manhã fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista com o Dr. Everton Santos, provedor da Santa Casa, vai lá no meu canal no YouTube, Suelen Giron. Tem um excelente fim de semana. E até segunda, se Deus quiser. Você ouviu na Jovem Pan Jornal da Manhã. Nelore Corretora de Seguros, o melhor estudo de seguro da sua lavoura, automóvel, residencial, empresarial, máquina agrícola, do seu celular, proteção para a sua vida, sua família e seu patrimônio. Temos também o melhor consórcio e financiamento. WhatsApp 18 99743 6382 ou 99736 2431.